Algo inimaginável aconteceu no interior do Palácio de Buckingham. Numa reviravolta chocante, a família real confirmou um acontecimento de cortar o coração que deixou o mundo incrédulo. O anúncio chegou sem aviso, abalando profundamente a Grã-Bretanha e espalhando ondas de pesar por todo o mundo. Durante gerações, o palácio foi um símbolo de força e continuidade, mas, esta noite, essa imagem foi destruída. A pergunta que todos fazem é simples: o que aconteceu realmente por detrás daqueles portões reais? Fique atento, enquanto desvendamos a história completa por detrás deste dia trágico que mudou a monarquia para sempre. Antes de começarmos, subscreva e partilhe os seus pensamentos abaixo. Este é um momento que o mundo jamais esquecerá. Amanhã, impensável. Começou tranquilamente, o tipo de manhã que não dava sinais da tempestade que estava prestes a desabar. O sol nascia sobre o palácio de Buckingham, pintando o pátio de um dourado suave, enquanto os funcionários seguiam as suas rotinas. Mas algo estava diferente. O ritmo do palácio, normalmente calmo e preciso, parecia desregulado. Os telefones tocaram mais cedo do que o habitual, as reuniões desapareceram das agendas e os assessores seniores moviam-se rapidamente pelos corredores com os rostos tensos. Uma estranha quietude enchia o ar quebrada apenas por passos apressados e conversas abafadas que se perdiam sempre que alguém passava. À meio da manhã, o desconforto instalara-se como uma névoa. Os funcionários que normalmente se cumprimentavam com sorrisos educados evitavam o contato visual. As mensagens já não eram enviadas por e-mail, mas sim entregues pessoalmente. A equipa de comunicação, normalmente visível e tranquila, desapareceu atrás de portas fechadas. Do lado de fora, os repórteres posicionados perto dos portões começaram a notar atividades invulgares. Os veículos de segurança chegaram em grupos. Os funcionários entravam por entradas laterais, raramente utilizadas. Os guardas mudavam de posição sem explicação. Algo tinha acontecido dentro daquelas paredes, algo suficientemente grave para perturbar a ordem inabalável do palácio. Ao meio-dia, os rumores chegaram à imprensa. Os jornalistas falavam com cautela, baseando-se apenas em fragmentos de informação. Um deles considerou o sucedido um acontecimento significativo. Outro descreveu o sucedido como profundamente preocupante. Em menos de uma hora, as especulações transformaram-se em caos. As redes sociais foram inundadas de rumores, cada um mais dramático que o anterior. Pela primeira vez em anos, até os correspondentes reais veteranos admitiram que não sabiam o que estava a acontecer. Depois, sem aviso, o site real saiu do ar. Quando voltou, momentos depois, a verdade veio ao de cima. A declaração era simples, com texto preto sobre fundo branco, enquadrada pelo brasão real. Foi breve, mas carregava o peso da história. Um acontecimento profundamente angustiante e desolador ocorreu no seio da família real. Manifestou pesar, agradeceu a preocupação do público e pediu privacidade, enquanto a família enfrentava um momento inimaginável. Não houve pormenores, nem explicações, apenas o reconhecimento silencioso da tragédia. O efeito foi instantâneo. Os apresentadores de televisão interromperam a programação em direto. Telefones vibraram em todo o país. Nos escritórios e nas escolas, as pessoas pararam o que estavam a fazer para ler as suas próprias palavras. Multidões começaram a reunir-se junto aos portões do palácio com os rostos pálidos e silenciosos. Os repórteres permaneciam sob a chuva miudinha, falando em voz baixa, enquanto as câmaras registravam o crescente mar de enlutados. Os guardas permaneciam nos seus postos, e a sua imobilidade lembrava agora mais luto do que disciplina. Lá dentro, o silêncio era sufocante.
Funcionários, que trabalhavam há décadas, diziam nunca ter visto o palácio tão parado. Alguns foram discretamente dispensados de certas áreas, enquanto outros foram instruídos para permanecer no local até novas ordens. Os corredores que antes ecoavam conversas pareciam agora intermináveis, repletos de perguntas sem resposta e rostos marcados pela incredulidade. À noite, a notícia espalhou-se muito para além da Grã-Bretanha. De Washington a Sydney, as manchetes ecoavam a mesma frase assombrosa tragédia no palácio. O mundo esperava por mais, mas o palácio não ofereceu mais do que aquela primeira declaração. Por detrás das suas imponentes muralhas, a própria história parecia vacilar. O impensável acontecera, e o coração da monarquia nunca mais voltaria a bater da mesma forma. Uma mensagem envolta em luto. Quando o anúncio apareceu no site real, o mundo pareceu suster a respiração. Não houve qualquer aviso, nem preparação, apenas o aparecimento súbito do brasão real e algumas linhas que alterariam o rumo do dia. A declaração foi breve, mas devastadora, com o peso da dor em cada palavra. Falava de um acontecimento que abalou profundamente a família e deixou a nação de luto. O tom era diferente de tudo o que o palácio já tinha divulgado. Não era formal nem distante, mas antes, trêmulo, humano e cru. Em poucos minutos, os programas de televisão foram interrompidos por toda a Grã-Bretanha. Os apresentadores falavam com vozes solenes, expressões pálidas e incertas. A mensagem foi lida em voz alta, em todas as estações, enchendo lares e escritórios de incredulidade. As palavras eram calmas, embora pesadas, elaboradas com cuidado, mas incapazes de mascarar a tristeza por detrás das mesmas. A Casa Real, há muito vista como uma fortaleza de compostura, soava frágil. Nestas poucas frases, a monarquia revelou não só tragédia, mas também emoção, e o povo pôde senti-la. Do lado de fora do Palácio de Buckingham, os primeiros sinais de luto começaram a ganhar forma. As pessoas chegaram em silêncio, atraídas por algo mais profundo do que a curiosidade. Alguns transportavam buquês embrulhados em papel. Outros trouxeram fotografias de dias reais mais felizes, e muitos vieram de mãos vazias sem saber o que fazer a não ser estar perto do lugar que parecia agora o centro da dor nacional. O ar estava frio e parado, repleto de soluços silenciosos e do zumbido suave dos repórteres a falarem direto para o mundo. Em todo o país, a vida cotidiana parou. Nas lojas, as transações pararam a meio da frase. Nas escolas, os professores tiveram dificuldade em explicar o que tinha acontecido às crianças de olhos arregalados. Nas pequenas cidades, as pessoas ficavam do lado de fora das suas portas apenas para ouvir o som dos sinos das igrejas a tocar em uníssono. O som ecoava pelos campos e ruas da cidade. Uma lembrança assombrosa de tristeza partilhada. A Grã-Bretanha já tinha lamentado antes, mas esta foi diferente. Imediata, coletiva, profundamente pessoal. As redes sociais transformaram-se em uma enxurrada de emoções. As hashtags com os nomes da realeza tornaram-se trending topics em todo o mundo. As fotos do príncipe William e da sua família encheram as timelines, acompanhadas de palavras de oração e incredulidade. Celebridades, políticos e cidadãos juntaram-se a um coro crescente de compaixão. Todos os cantos do globo pareciam ecoar o mesmo sentimento. Desgosto, união e pesar. À medida que o dia escurecia, a multidão em frente ao palácio aumentava. Velas agitavam-se ao sabor do vento. Flores cobriam a calçada, e mensagens escritas à mão estavam pregadas nos portões. Uma mãe segurava a mão da filha enquanto depositavam uma única rosa ao lado de centenas de outras.
Os casais de idosos permaneciam em silêncio, com lágrimas a escorrer pelos rostos que observavam aquela família há gerações. As luzes do palácio brilhavam por detrás dos portões de ferro, os seus reflexos dançavam na pedra de amolar lá embaixo. O anúncio não revelou pormenores, apenas emoção. No entanto, foi o suficiente para abalar uma nação. Para um país tão habituado ao estoicismo real, aquele momento era diferente de qualquer outro. A fortaleza tinha mostrado o seu coração, e pela primeira vez na memória recente, a monarquia e o seu povo lamentaram juntos, unidos não pela tradição, mas pela tristeza partilhada sob a tempestade que agora rugia para lá dos portões do palácio. A tempestade para lá dos portões. A reação foi instantânea, erguendo-se como uma onda antes que alguém se pudesse preparar. Minutos após o anúncio, as pessoas começaram a concentrar-se em frente ao palácio de Buckingham. A princípio, chegaram em silêncio, incertos sobre o que fazer, mas atraídos por uma atração silenciosa, um instinto partilhado de estar perto do centro da tragédia. Alguns transportavam flores ainda embrulhadas em papel, outros traziam fotografias da família real, e muitos chegaram de mãos vazias, com os rostos pálidos de incredulidade. O som de soluços silenciosos misturava-se com o murmúrio baixo de vozes, o clique das câmaras e o arrastar de pés na calçada encharcada de chuva. Por toda a Grã-Bretanha, o tempo parecia passar mais devagar. Nas pequenas e grandes cidades, os televisores piscavam nas salas de estar, e os rádios sussurravam as mesmas palavras devastadoras. Nas salas de aula, os professores interrompem as aulas e tentam explicar o que tinha acontecido. Nas lojas e escritórios estranhos, trocavam olhares e perguntavam baixinho: "Ouviste?" A nação parecia suspensa entre o choque e a tristeza, incapaz de compreender plenamente a dimensão do que se perdera. À tarde, o som dos sinos enchia o ar. Das catedrais de Londres às pequenas capelas das aldeias rurais, o seu solene badalar ecoava pelos campos e pelas ruas da cidade. O toque não foi ordenado por decreto, mas nasceu do instinto, um ato de luto partilhado que transcendeu a cerimônia. As pessoas saíram de casa para ouvir permanecendo imóveis, enquanto as notas eram levadas pelo vento. Cada eco era um lembrete de que a dor não respeitava fronteiras, que a dor podia unir até os corações mais distantes. Online, o mundo reagiu da mesma forma. As redes sociais tornaram-se uma enxurrada de emoções. Imagens dos portões do Palácio do Brasão, real da família, no centro da desilusão. As hashtags com os seus nomes tornaram-se trending topics globais em poucos minutos. As mensagens de condolências chegaram de todos os continentes. Alguns fizeram orações, outros publicaram fotografias de tempos mais felizes, e muitos outros simplesmente escreveram que não conseguiam acreditar. Figuras públicas e líderes mundiais juntaram-se a cidadãos comuns numa voz coletiva de pesar que parecia abranger o planeta. Do lado de fora do palácio, a multidão aglomerou-se em milhares. O vento frio trazia o aroma das flores e da cera de vela. Uma menina depositou uma única rosa no portão, enquanto as lágrimas da mãe caíam silenciosamente ao seu lado. Casais de idosos deram as mãos e olharam para as janelas do palácio como se aguardassem uma confirmação que nunca chegaria. Os policiais circulavam cuidadosamente pela multidão, guiando aqueles que vinham deixar homenagens. Não havia ruído de protesto, nem raiva, apenas a dor silenciosa de uma perda partilhada. Ao cair da noite, o palácio estava iluminado. Atrás dos portões de ferro,
As suas luzes douradas brilhavam contra o céu que escurecia. Os repórteres falavam baixinho, as vozes quase sussurrantes, sem saber como descrever o que todos já sentiam. A monarquia sempre foi vista como inabalável, um símbolo de resistência e compostura. No entanto, naquele dia, as suas paredes pareciam frágeis, a sua grandeza suavizada pela dor. O silêncio, as lágrimas e o brilho das velas revelavam a verdade com mais clareza do que qualquer afirmação. A tempestade, para lá das portas, chegara e era feita de desgosto, não de fúria. Lá dentro, as famílias desesperavam. Por detrás dos imponentes portões do Palácio de Buckingham, para lá da fachada brilhante que sempre representara ordem e resistência, apenas se fazia silêncio. A família Tabjual, tão habituada à compostura e ao protocolo, estava reduzida à tristeza. Os presentes no palácio descreveram uma atmosfera tão pesada que parecia quase física, como se a própria tristeza tivesse tomado forma e permanecido em cada corredor. Os conselheiros caminhavam em silêncio, as vozes reduzidas a sussurros. Funcionários veteranos, que acompanharam a família nos seus triunfos e crises, foram levados às lágrimas em cânticos privados. Até os guardas treinados para se manterem impassíveis pareciam sobrecarregados pelo luto. De madrugada, teve lugar uma reunião de emergência num dos aposentos privados do palácio. Os membros mais velhos da realeza reuniram-se sob o brilho frio dos lustres, com os rostos contraídos e pálidos. Os conselheiros delinearam o pouco que poderia ser feito, mas não existiam soluções que pudessem aliviar a dor. O rei sentou-se à cabeceira da mesa imóvel. Durante grande parte da reunião, não disse nada com o olhar fixo no chão, como se as palavras o tivessem abandonado. Passara a vida inteira a dominar o controlo, aprendendo que um monarca nunca deve vacilar. Mas naquele dia, essa contenção tinha desaparecido. Não era um rei, perante a sua família, mas um pai devastado pela dor. Os presentes descreveram o momento como insuportável. A rainha Camila sentou-se ao seu lado, com a mão pousada delicadamente no seu braço. A sala permaneceu em silêncio. Mesmo após o término da discussão, ninguém se mexeu. Ninguém se atreveu a respirar demasiado alto. Quando a reunião finalmente se dissipou, os familiares afastaram-se os seus passos ecoando pelos longos corredores de mármore. O dever, que sempre fora a sua âncora, já não oferecia conforto. O que enfrentavam não era uma questão de Estado, mas a verdade crua da perda a algo da qual nenhuma coroa os poderia proteger. Noutro local do palácio, o príncipe William e a princesa Kate moviam-se silenciosamente durante o dia. William, criado dentro dessas mesmas paredes, dizia-se estar destroçado, mas concentrado nos filhos, tentando protegê-los do peso que pesava sobre o lar. Kate, firme, como sempre, manteve a família unida com uma força silenciosa. Foram vistos brevemente numa janela, com vista para o pátio, as suas silhuetas emolduradas pela luz tênue da tarde, ambos olhando para o horizonte com expressões de exaustão e incredulidade. Mensagens de condolências chegaram de todo o mundo. Chefes de Estado, celebridades e cidadãos comuns enviaram palavras de amor e simpatia. No entanto, dentro do palácio, o tempo parecia congelado. O som dos passos desaparecera. As refeições mantinham-se intocadas e até o tic-tac dos relógios parecia mais alto do que o habitual. Funcionários que serviram durante décadas de história sussurravam que nunca tinham testemunhado tamanha quietude, tamanha tristeza. À medida que a noite caía sobre Londres, as luzes do palácio apagavam-se uma a uma. O rei permaneceu em reclusão, recusando briefings e visitas. O Palácio de Buckingham, há muito visto como um símbolo de força e resistência, tornara-se algo muito mais humano, uma casa em luto. Atrás dos seus muros,
A família que carregava as esperanças de uma nação não podia fazer mais nada senão lamentar não como membros da realeza, presos ao dever, mas como pai, mãe e filhos, a lamentar uma perda demasiado profunda para ser descrita por palavras. O ponto de ruptura do príncipe. Para o príncipe William, a tragédia que abalou o palácio não foi apenas um teste de dever, mas o ponto de ruptura de um fardo que ele carregava há muito tempo. Os mais próximos dele repararam nos sinais nas semanas anteriores ao anúncio. As suas aparições públicas diminuíram. Os seus sorrisos tornaram-se mais tensos, a sua voz mais baixa ao falar em compromissos. Continuou a aparecer, a apertar mãos, a liderar, porque era isso que se esperava dele. Mas por detrás da superfície calma, algo dentro dele começou a romper. O peso da expectativa, a pressão da liderança e a dor da perda pessoal tornaram-se, finalmente, insuportáveis. Quando a notícia foi divulgada, William terá passado horas sozinho, no seu escritório, em Adelaide Cottage, longe das câmaras e dos conselheiros. O seu telefone tocava constantemente. Mensagens de dignitários e familiares chegavam uma após outra, mas durante algum tempo não respondeu a nenhuma delas. Sentou-se em silêncio, contemplando os jardins onde os seus filhos costumavam brincar, tentando processar a realidade que tão repentinamente se abatera sobre a sua vida. Para um homem que passara toda a sua vida adulta a equilibrar os papéis de pai, marido e futuro rei, o momento foi surreal e insuportável. Aqueles que o conhecem bem dizem que William sempre carregou as suas emoções em silêncio. Desde cedo, aprendeu que o público observa não só o que a realeza diz, mas também a sua aparência. A compostura tornara-se parte da sua armadura, um escudo, construído ao longo de décadas de escrutínio, mas desta vez a armadura rachou. Quando apareceu diante das câmaras mais tarde naquele dia, os seus olhos estavam vermelhos e a sua expressão pálida. Não havia sorriso ensaiado, nem tom polido. A nação não via o herdeiro do trono, mas um homem à beira da tristeza. A princesa Kate estava ao seu lado firme e graciosa, a sua mão roçando ocasionalmente a dele, como que para lhe dar força. A presença dela parecia ancorá-lo, lembrando-lhe que mesmo em desespero não estavam sozinhos. Juntos encararam as câmaras com as vozes trêmulas enquanto falavam. William agradeceu ao público pela sua bondade e compaixão. As suas palavras eram propositadas, mas carregadas de emoção. Fez várias pausas, baixando o olhar, como se o esforço para continuar fosse quase insuportável. Quando pediu espaço para a sua família lamentar, não foi o pedido formal de uma figura real, mas o apelo de um marido e pai tentando proteger aqueles que mais amava. Após a breve aparição, regressaram à sua casa em Windsor, onde os olhos do mundo já não os conseguiam alcançar. O palácio divulgou uma breve nota a informar que o casal se afastaria temporariamente das suas funções públicas. À porta fechada, William terá passado a noite com os filhos mantendo a rotina normal para os proteger da tempestade lá fora. No entanto, mesmo com todo este esforço, a dor manteve-se visível. O rapaz, que outrora caminhava atrás do caixão da mãe, enfrentava agora outra desilusão desta vez, como um homem que carregava uma coroa e o peso insuportável da perda. Naquele momento, o mundo não viu um futuro rei, mas sim um ser humano levado ao seu limite, mantendo a sua família unida e encontrando força no único lugar que lhe restava o amor. Para o rei Carlos, a tragédia que assolou o palácio não foi apenas uma crise nacional, mas uma ferida profundamente pessoal. O monarca que passara toda a vida a preparar-se para liderar, enfrentava agora
um momento em que o dever colidia com a tristeza. Atrás dos muros solenes do Palácio de Buckingham, percorreu os longos corredores em silêncio, com os pensamentos divididos entre as responsabilidades de um governante e a dor de um pai. O país procurava nele força e segurança, mas, dentro daqueles muros, lamentava-se ao lado da família. O peso da coroa nunca fora tão pesado. Os conselheiros reuniam-se em reuniões silenciosas, instando-o a discursar à nação. Diziam que as suas palavras podiam acalmar um país em luto. Mesmo assim, hesitou. Cada discurso preparado para ele parecia demasiado formal, demasiado vazio. Como poderia falar como um monarca quando o seu coração estava destroçado como homem? Sentou-se a secretária, riscando linhas escritas para si e escrevendo novas com a sua própria mão. Quando a versão final ficou pronta, já não soava como a voz de um rei. Era a voz de um pai que tentava encontrar sentido na perda. Ao cair da noite, o palácio preparou-se para a transmissão. As câmaras fotográficas foram levadas para uma das suas salas mais antigas, um espaço forrado com molduras douradas e cortinas de veludo. O rei sentou-se a uma mesa de madeira polida, vestida de preto com as mãos firmemente entrelaçadas. Durante um longo momento, antes do início da transmissão, fechou os olhos. Os presentes disseram que o silêncio era quase insuportável. Quando a luz vermelha piscou, levantou a cabeça e começou a falar. A sua voz era suave e trêmula, mas dolorosamente sincera. Já não havia o tom ensaiado do discurso real. Em vez disso, falava com o coração. Agradeceu. A nação, pela compaixão, reconheceu a profundidade da sua dor e admitiu que nem um rei conseguiria encontrar palavras para descrever tamanha tristeza. No final de contas, somos todos humanos, disse baixinho, fazendo uma pausa para afirmar a voz. Aquela simples frase ecoou pelas salas de estar, pelas televisões e rádios, com um peso que nenhum escritor de discursos conseguiria ter. Por toda a Grã-Bretanha, o mundo parou para ouvir. As famílias sentavam-se juntas, em silêncio, com televisores a brilhar em salas escuras. Nos pubs, hospitais e cafés, as pessoas aproximavam-se com os rostos iluminados pela transmissão. Pela primeira vez em gerações, a barreira da distância da monarquia caiu. O rei revelara não a coroa, mas o homem que estava debaixo dela. Quando o discurso terminou, não houve aplausos, apenas uma reflexão silenciosa. Do lado de fora do palácio, milhares de pessoas permaneciam ao frio, umas a chorar, outras segurando velas que tremeluziam na noite. As palavras do rei não tinham apagado a dor, mas tinham feito algo muito maior. Tinham unido uma nação em humanidade partilhada. Nos dias que se seguiram, as suas palavras perduraram como um eco suave. O rei Carlos parecia solene, mas firme, carregando a tristeza de uma nação com elegância. Nesse momento, lembrou a Grã-Bretanha que a verdadeira força não reside na grandeza ou na cerimônia, mas na compaixão e na coragem de mostrar que até os reis se podem quebrar. Nos dias que se seguiram ao anúncio, o choque que se apoderara da nação começou lentamente a dar lugar a questionamentos. As pessoas queriam perceber o que realmente tinha acontecido por detrás dos portões do Palácio de Buckingham. O silêncio que se seguiu ao discurso do rei só aumentou a curiosidade e começaram a surgir sussurros nas redações e nas redes sociais. Lenta e cuidadosamente, começaram a emergir fragmentos de verdade. O palácio confirmou que a tragédia não era o resultado de um escândalo ou de uma política, mas sim de algo muito mais pessoal. Não se tratava de poder, imagem ou dever. Era sobre perda. Uma perda
que tinha cortado profundamente o coração da família real e deixado cicatrizes que nunca cicatrizariam completamente. Aqueles que tinham visto a família nos dias anteriores ao anúncio falavam de exaustão. O príncipe William, outrora estável e sereno, parecia distante. A princesa Kate, conhecida pela sua postura, parecia estranhamente calada. Os cortesãos descreveram uma tensão silenciosa que pairava nos corredores do palácio. Atrás dos muros, onde a vida real sempre fora ensaiada e ordeira, formava-se uma tempestade particular. Durante anos, o peso do dever foi aumentando, pressionando cada membro da família. Cada aparição, cada sorriso, cada declaração cuidadosamente formulada teve um custo. Quando a verdade finalmente veio ao de cima, foi devastadoramente simples. Uma perda pessoal, profunda e inesperada, atingiu o âmago da família. Era algo que não conseguiam controlar, algo que despojou as camadas de cerimônia e deixou apenas a humanidade em bruto. Pessoas próximas da realeza disseram que a dor percorreu o palácio como uma sombra tocando toda a gente, desde os conselheiros de mais alto nível até aos mais novos membros da equipa. A tragédia não só lhes partiu o coração, como também expôs o quão frágil se tornara o equilíbrio entre o dever e a vida pessoal. Os observadores reais começaram a refletir sobre os anos que antecederam aquele momento. O escrutínio interminável, as exigências públicas e as expectativas impossíveis cobraram o seu preço. A monarquia sempre projetou a estabilidade, mas por detrás da fachada foram se formando fissuras. A pressão para permanecer perfeito, para manter a tradição, enquanto esta evoluía com o tempo, criou um tipo silencioso de sofrimento que poucos fora daqueles muros conseguiam realmente compreender. Quando o evento devastador ocorreu, foi como se estas fissuras se tivessem finalmente aberto. O público britânico, ao ouvir a verdade, reagiu não com raiva ou boatos, mas com compaixão. A tragédia era demasiado humana, demasiado universal para ser tratada como espetáculo. As pessoas viram-se refletidas na dor da família. Pais que perderam filhos que sofreram. Irmãos a tentarem manter-se unidos após o sucedido. A percepção de que até a família real, tantas vezes vista como inabalável, poderia passar por tamanha decepção, aproximou a nação mais do que nunca. À medida que o palácio continuava a pedir privacidade, uma mensagem começou a ter repercussões por todo o país. A monarquia, apesar de toda a sua grandeza, era constituída por pessoas iguais a todas as outras. As suas coroas e títulos não os protegiam do peso da tristeza. A verdade por detrás da tragédia não era escândalo ou mistério, mas algo dolorosamente familiar. O lembrete de que mesmo nos palácios os corações podem partir-se e nenhum poder pode proteger uma família da perda. Por todo o Reino Unido, um silêncio tomou conta do cotidiano. Começou em Londres, onde as ruas normalmente movimentadas perto do Palácio de Buckingham se tornaram avenidas silenciosas de luto. Estavam lado a lado, estranhos, unidos pela tristeza. Os seus olhos fixaram-se nos portões do palácio, que agora simbolizavam a perda. O ar estava frio, carregado com o aroma de rosas e chuva, e, no entanto, ninguém parecia afastar-se. Alguns choraram copiosamente, enquanto outros se limitaram a olhar, fixamente, incrédulos, incapazes de encontrar palavras. A tragédia que atingira a família real já não parecia ser só deles. Pertencia à nação. Em cidades de toda a Grã-Bretanha, desenrolaram-se as mesmas cenas. Em Edimburgo, os enlutados reuniram-se em frente ao palácio de Holyrood,
colocando cardos escoceses entre ramos de lírios. Em Cardiff, o toque dos sinos da catedral ecoou pelas ruas estreitas enquanto as pessoas acendiam velas nos pátios das igrejas. Em Belfast, multidões permaneciam em silêncio em frente aos edifícios governamentais, segurando fotografias da família real, enquanto a bandeira do Reino Unido estava hasteada à meia haste. Era como se todo o Reino Unido tivesse respirado coletivamente e se tivesse esquecido de como expirar. As catedrais e as igrejas abriram as suas portas, oferecendo espaços tranquilos para reflexão. Longas filas formavam-se no exterior da Catedral de São Paulo e da Abadia de Westminster, onde o brilho das velas pintava as antigas paredes de dourado. Lá dentro, pessoas de todas as idades ajoelhavam-se juntas, umas para rezar, outras simplesmente para se sentarem em silêncio. O clero falava suavemente sobre a compaixão sobre a humanidade, partilhada sobre o poder da unidade no luto. As palavras ressoaram muito para além da religião. Pela primeira vez, não importava se as pessoas eram crentes ou não. A perda tinha tocado algo mais profundo, algo humano. Mesmo aqueles que há muito duvidavam da monarquia viram-se de luto. Nos pubs, salas de aula e escritórios, as conversas mudavam de política para empatia. As pessoas não falavam de coroas ou títulos, mas de uma família que tinha dado tudo a uma nação e perdido algo que nenhum título poderia substituir. A monarquia, antes vista por alguns como distante, parecia agora dolorosamente real. Não havia divisão entre legalistas e críticos, apenas tristeza partilhada. Gerações uniram-se de formas não vistas há anos. Cidadãos idosos, que se lembravam da coroação da rainha Isabel II, estavam ao lado de jovens que cresceram a ver William e Kate como símbolos da esperança moderna. Os pais carregavam os filhos aos ombros, para que pudessem vislumbrar os portões do palácio, explicando em voz baixa que estavam a testemunhar um momento que a história jamais esqueceria. A tragédia apagara a idade, a classe e a crença. Uniu milhões em compaixão. Nas cidades e vilas, as vigílias perduravam à noite. O brilho das velas refletia-se nas poças. O som dos hinos pairava no ar. Algumas pessoas deixavam brinquedos e cartas escritas por crianças. Outras atavam fitas com as cores da realeza, em cercas balançando suavemente ao sabor do vento. Pela primeira vez, em muito tempo, o Reino Unido sentiu-se como uma só família. A dor era imensa, mas partilhada, e nesta união havia algo de cura. A perda recordou à nação que, para além da cerimônia, do poder e da história, a realeza era humana, tal como aqueles que a lamentavam. Os dias transformaram-se em noites e o palácio permaneceu em silêncio. A bandeira do Reino Unido continuou a meia haste imóvel, mesmo com o vento, como se a própria nação tivesse parado. Do lado de fora dos portões, o mar de flores crescia, espalhando-se pela calçada num mosaico de cor e tristeza. Fotografias da família real, algumas desbotadas e outras recém-impressas, estavam escondidas entre os ramos de flores. Velas tremeluziam, apesar da chuva miudinha, com a cera a acumular-se sobre a pedra. Cada uma parecia sussurrar uma prece, não apenas pelo que se perdera, mas pelo que estava para vir. A Grã-Bretanha estava de luto, mas também esperava, aguardando um sinal, uma palavra, um vislumbre do que o futuro traria. Dentro do palácio de Buckingham, o tempo passava de forma diferente. Os vastos salões, geralmente repletos de movimento e cerimônia, mergulhavam num silêncio quase absoluto. Passos ecoavam onde antes havia risos. O rei permaneceu praticamente fora de vista.
aparecendo brevemente para reuniões antes de se retirar para os seus aposentos privados. O príncipe William e a princesa Kate retiraram-se completamente, passando tempo com os filhos longe dos olhares públicos. Pela primeira vez em gerações, a monarquia desapareceu de vista escondida, atrás dos seus próprios muros de luto. O público começou a fazer a pergunta que ninguém queria dizer em voz alta: o que acontece agora? Os jornais tentavam responder, publicando títulos repletos de especulações sobre o futuro da coroa. Os comentadores políticos debatiam a estabilidade da instituição, enquanto os especialistas em realeza falavam com cautela sobre a transição sobre o caminho incerto que se avizinhava. Para uma monarquia que sempre representou a permanência, a incerteza parecia estranha até assustadora. No entanto, por detrás das perguntas, começou a crescer uma compreensão silenciosa. A tragédia tinha mudado tudo. A monarquia, há muito considerada o coração inabalável da nação, revelara algo que guardara durante séculos: a sua humanidade. A dor, estampada nos rostos da família real, destruíra a ilusão de uma grandeza intocável. Pela primeira vez, a coroa não parecia eterna nem distante. Parecia frágil, real e profundamente humano. Foi um momento de ajuste de contas para uma instituição construída sobre a tradição. Será que uma monarquia, que demonstrava emoção, poderia ainda merecer a reverência do seu povo? Ou será este o início de um novo tipo de legado construído não sobre cerimônias, mas sobre ligações? Por todo o país, as conversas passaram do luto à reflexão. Nas casas e nos cafés, as pessoas falavam baixinho sobre o futuro. Alguns acreditavam que a tragédia tinha tornado a realeza mais acessível, enquanto outros temiam que a dor pudesse alterar para sempre o equilíbrio entre o dever e a família. A incerteza pairava no ar como névoa, comovendo todos os que acompanhavam a história com o coração apertado. Ao cair da noite sobre Londres, as luzes do palácio brilhavam fracamente por entre o nevoeiro. O som de passos desapareceu, deixando apenas o murmúrio da multidão para lá dos portões. Naquele silêncio, instalou-se uma verdade sobre a nação. As coroas podem simbolizar o poder, mas por baixo delas pulsam corações que se partem como os de qualquer pessoa. E embora o caminho que se avizinhava fosse incerto, uma coisa era clara: o futuro da monarquia seria moldado não só pela tradição, mas pela humanidade que ela finalmente permitira ao mundo ver. O palácio permanece em silêncio esta noite, com as suas luzes tênues contra o céu de Londres, mas os ecos desta tragédia continuam a comover os corações de todo o mundo. A história da família real sempre foi de dever e resistência, mas este momento revelou algo muito mais profundo: a frágil humanidade sob a coroa. Enquanto a Grã-Bretanha olha para o futuro, uma questão permanece: será que o amor e a união podem reconstruir o que a perda destruiu? O mundo estará a assistir e a história também. Se esta história o comoveu, partilhe os seus pensamentos abaixo e subscreva para mais verdades não contadas por detrás da monarquia. Porque em tempos como estes, até as famílias mais poderosas nos lembram que ninguém está livre de dor.